mágoa pela mãe ou pelo pai, como lidar? Recentemente eu atendi uma cliente que disse que desde a infância tinha uma mágoa pela mãe e não entendia por quê. Ela, ela sabia que tinha a ver com uma relação que não é boa, mas ela não entendia por que, por mais que ela se esforçasse, a relação não ia bem. Você se identifica com essa história ou conhece alguém que sinta mágoa em relação ao pai ou à mãe? Se sim, compartilha com essa pessoa esse conteúdo, porque até o final eu vou apresentar uma forma prática de você entender e lidar com a mágoa. Bom, o negativo de você manter uma mágoa é que isso não fica restrito a só uma relação. Então, ter mágoa em relação a alguém afeta você em todas as relações. Principalmente quando a mágoa é em relação a pai e mãe. Então, aquilo que você sente em relação ao seu pai e à sua mãe afeta como você lida consigo mesmo e afeta todas as suas relações. Principalmente porque a gente aprende a lidar com as pessoas na relação com a mãe ou na ausência dessa relação. E também com o pai. É muito comum a gente buscar os pais nos outros, conscientemente ou não. O que eu apresento tem a ver com a minha experiência com constelação familiar, que eu facilito grupos e sessões individuais desde 2012. Daí, quando a gente fala sobre a mágoa, um ponto-chave a perceber é o que você sente por trás da mágoa. E aí eu sempre destaco 3 emoções básicas: tristeza, raiva ou medo. No geral, a mágoa envolve raiva e tristeza. Pode ter medo também, medo de voltar a estar numa situação de dor. Então a raiva, ela serve para afastar a ameaça. Se alguém tem um comportamento, qualquer pessoa que seja, ou pai ou mãe, tem um comportamento que não reconhece você, que te traz dor, então é normal sentir raiva para querer se afastar. Pior do que sentir raiva é não querer sentir raiva. Então, se você sente raiva, independente de quem seja, do seu pai, da sua mãe, é importante reconhecer que existe essa raiva. Reconhecer não quer dizer brigar com a pessoa ou expressar a raiva. Reconhecer é reconhecer que existe uma emoção que quer ser vista. Tentar negar a raiva por achar errado sentir raiva em relação ao pai ou à mãe faz essa raiva acumular. E uma raiva acumulada, quando expressa, pode trazer mais prejuízos do que uma raiva reconhecida. E aí eu quero destacar, reconhecer que existe uma raiva não quer dizer expressar essa raiva contra a pessoa. Quer dizer, na relação com você mesmo, ter uma postura de aceitação de que o que você sente é certo. Então a mágoa tem uma raiva por trás. A gente usa a mágoa para se proteger, que é essa raiva para se afastar da pessoa. Só que no fundo tem a tristeza. Às vezes já passou muitos anos, já passou 10, 15, 20 anos e você ainda tem a mágoa. Pode ser que você até tente se aproximar, mas percebe que a raiva está lá. E aí? Como liberar a raiva quando você cultivou ela por muitos anos? Daí o caminho, a constelação familiar, pode te ajudar. E o caminho envolve olhar para a emoção por trás da mágoa. E por que é importante fazer isso? Porque a mágoa adoece. Se você não cuidar das emoções, quando você já ouviu falar de doença psicossomática? Então, doenças psicossomáticas são doenças que o corpo manifesta que têm origem emocional. Então, preventivamente, ter uma boa relação com as suas emoções é uma forma de prevenir doenças, é uma forma de cuidar da sua saúde. Mesmo que não seja tão óbvio, porque não é concreto, mas você pode perceber que uma pessoa mais de bem com a vida, mais proativa, mais leve, costuma também ter uma saúde mais equilibrada. Ao mesmo tempo, uma pessoa mais rancorosa, que cria conflito, acaba também tendo uma saúde instável. Hora está bem, hora está mal. Você já observou isso? Uma outra forma de você, se tiver interesse de saber mais sobre o que eu estou falando, que tem a ver com a metafísica das doenças, você pode buscar alguns sites ou livros que falam sobre o aspecto que está além em relação às doenças. E basicamente é perceber que
se você desenvolver uma aceitação em relação à tristeza, ao medo e à raiva, isso torna a relação com você mesmo muito mais leve. Não quer dizer que não vai se sentir mais tristeza, raiva e medo, ao contrário, porque tristeza, raiva e medo eu digo que são sentidos internos. Então, aceitar essas emoções é aceitar a relação com você. Então, quando você sente raiva, ou medo ou tristeza, você acolhe. Não precisa necessariamente expressar contra alguém. A não ser que você precise se defender ou se manifestar ou se posicionar. Daí, nesse caso, é importante acolher essas emoções. Então, uma história que eu tenho para comentar sobre é também de uma cliente que tinha mágoa em relação à mãe desde a infância e ela já tinha feito outras terapias e não tinha resolvido. Quando a gente olhou para a tristeza que ela sentia, tristeza por não sentir acolhida pela mãe. Quando ela olhou para a tristeza e ela acolheu a própria tristeza, ela parou de esperar que a mãe acolhesse, porque ela já reconheceu que não vinha. E nesse papel é como se ela escolhesse ser a mãe para si. Então, como você resolve a mágoa em relação a alguém? Reconhecer que existe uma tristeza na relação. Pode ter uma raiva, mas por trás tem uma tristeza. Então, olha para a tristeza com aceitação. Dentro de uma constelação, a gente vai olhar várias camadas, porque às vezes essa tristeza vem da família, vem de falecimentos em gerações passadas. Essa tristeza pode vir, por exemplo, de uma relação anterior do pai ou da mãe. Então tem vários aspectos ocultos nas relações de família que podem afetar uma mágoa. Mas um deles que eu estou destacando é a sua relação com a sua criança, que está triste e normalmente a mágoa quer dizer que você precisou se separar dela. Porque a sua criança triste ainda queria buscar a sua mãe, por exemplo. Só que você já sabia que ela não estaria disponível porque já buscou e ela não estava lá. Mas no fundo você continua buscando, entende o conflito? Um lado seu quer buscar e o outro lado quer se afastar, porque não quer sofrer. E aí esse é um conflito. Como que resolve hoje? Na infância, no passado foi o que foi. Hoje você tem escolha. Hoje a tendência, se você não fizer nada, é você agir igual a sua mãe, se você tem mágoa dela, que é ignorar a sua criança. Seja para manter a mágoa e se afastar, seja buscando se aproximar da sua mãe, mesmo que você sofra. Entende? Como resolver então? É você ser para si a sua mãe. Reconhecer que a sua mãe é certa como é, que o que ela fez é suficiente, é bom, e o que faltou só você pode fazer. Quando existe esse reconhecimento, fica mais leve. E aí você percebe que você pode se afastar e está tudo bem. Ou quando você se aproxima, você não fica cobrando ou buscando nada. É como se ela pode ser do jeito dela e está tudo bem, porque você faz sua parte de ser a mãe para si. E se você quer ajuda para lidar melhor com dificuldades na relação com a sua mãe, ou com mágoas em relação a outras pessoas da família, eu ofereço um acompanhamento de 10 sessões de constelação familiar. A primeira é uma sessão de clareza, onde a gente vai conversar sobre o que você quer alcançar na sua vida nos próximos 12 meses. A gente identifica os obstáculos internos e define um plano de ação, o que a gente vai trabalhar sessão a sessão, que pode ser tanto aspectos emocionais para melhorar as relações, onde você sente sessão a sessão a mudança. E por que é importante esse acompanhamento? Porque você precisa criar consistência nessa relação com o mundo interno. Eu uso a metáfora da academia de musculação. Não adianta você ir para um treino com um personal trainer uma vez e ou não voltar mais para a academia ou voltar sem ter orientação. Então 10 sessões é como se você tivesse esse aprendizado sessão a sessão e a gente aprofunda. Você vai se apropriando dessa linguagem das emoções, que é uma linguagem de aceitação, e nessas 10 sessões você consegue se aprofundar e se estabelecer nesse autoconhecimento, com mais aceitação e melhora das relações. Para saber como se inscrever para fazer o acompanhamento de 10 sessões, você pode acessar o site constelascp.com.br e me enviar uma mensagem. Se você gostou desse conteúdo, lembre de curtir, de se inscrever se não é inscrito no canal e deixar um comentário o que você achou, se fez sentido, não fez, se tem alguma pergunta ou dúvida. Tá bom? Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.